Bom dia, turma. 100, 101. Vocês estão estudando? Olha, vamos estudar. Estão reclamando agora, quando voltar, vai piorar porque começa tudo de novo, acumula matéria. Então, gente, vamos estudar um pouco. Tenha paciência. Logo, logo isso vai passar, tá ok? Então nós vamos ver hoje a parte matemática. Nós vamos estudar os zeros da função. O que é zero da função? É a mesma coisa que as raízes que a gente encontra com denominação de x', x2'. Isso aí tudo vocês já viram, então fica fácil, né? Então, zero da função é encontrar as raízes, onde torna aquela equação nula. Para isso, nós temos que pegar a equação e igualar a zero e resolver pela fórmula de Bhaskara, encontrar o valor de x' e x2'. Tá ok? Então, zero da função não é nada mais, nada menos do que resolver a função quadrática, onde a gente iguala a zero e encontra o valor de x e x'. Vamos começar aqui com um exemplo, onde nós temos y igual a x2 menos 7x mais 6. O que vamos fazer? Pegar essa equação, igualar a zero e resolver. Então, eu trouxe a equação aqui para baixo, f de x igual a x2 menos 7x mais 6. Fazendo esse f de x igual a zero, eu tenho que... Daí eu resolvo x2 menos 7x mais 6, que é o valor de a nessa equação. O valor de a é 1. Então, eu vou colocar aqui de lado, eu vou logo tirar o valor dos coeficientes, para depois resolver. Então, o valor de a é 1, o valor de b é menos 7, e o valor de c é 6. Para calcular isso aqui, a gente calcula logo o delta. Quem é delta? B2 menos 4ac. Quem é o b? Eu já tirei lá da equação. Menos 7, tá? A ao quadrado, menos 4 vezes a, o a é 1, e quem é o 6? O 6 é 6. Então, quanto é menos 7 ao quadrado? Menos 7 ao quadrado dá 49. Tá? Lembre-se que todo número negativo elevado a expoente par é positivo. Então, menos 7 ao quadrado dá 49. E menos 4 vezes 1 vezes 6 dá menos 24. 49 menos 24 eu tenho 25. Quem é a raiz de 25? A raiz de 25 é 5. Então, eu trago aqui o valor de x, ó, substituindo na forma. X é menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Só que o delta nós já calculamos, que é 25. Então, eu tiro a raiz aqui, ó. Então, menos, que é da fórmula, o b é negativo, fica menos b. Então, menos com menos dá mais. Então, fica mais 7. Mais ou menos, que é da fórmula, raiz de 25. Quem é a raiz de 25? 5. Sobre 2a. O a é 1. Então, tirando o valor de x', eu pego o primeiro sinal, que é o mais. Então, fica 7 mais 5, 12. Sobre 2 dá 6. Então, esse é o x', que é o primeiro zero da função. Agora, eu vou trabalhar com o sinal negativo. Então, fica 7 menos 5, dá quanto? 2. Dividir por 2 dá 1. Então, eu tenho que o zero dessa função é 6 e 1, ou 1 e 6, dá na mesma, tá? Então, esses são os zeros da função dada, tá ok? Daí, gente, resolvendo a equação, o autor tira aqui uma definição. Diz que denominamos zero ou raiz da função quadrática os valores de x que tornam a função igual a zero.
Então, as raízes são os valores que se encontram. Se você pegar esses valores e substituir na equação que foi dada, x igual a 1, eu vou substituir, vai ficar 1 ao quadrado, tá? Menos 7 vezes 1, mais 6. Ora, 1 ao quadrado mais 6 dá 7. Com menos 7 dá 0. Tornou igual a 0, não é isso? Se eu pegar a raiz 6, fica 6 ao quadrado, dá 36. Mais 6 dá 42. Multiplica por 7 vezes 6 dá menos 42. Mais 42 com menos 42 dá igual a 0. Então, as duas raízes, ou o zero da função, torna essa função igual a 0. Tá ok? Então, não tem nada de mais até aí. Agora vem algumas coisas a mais para a gente resolver. Então, eu tenho o x' dualinha. Se eu somar essas duas raízes, x' mais x dualinha, eu tenho exatamente o valor de menos b sobre a, tá? Que eu vou chamar de soma das raízes, ou dos zeros. Então, eu pego x' mais x dualinha. Se eu tirar o valor de b sobre a, eu tenho o valor de x' mais x dualinha. Então, quem é menos b? Quem é o b? É o menos 7. Então, fica menos com menos dá mais, sobre 1. Então, dá 7. Se eu somar as raízes que eu encontrei lá na frente, ó, eu tenho 6 mais 1, 7. Então, está provado que é verdade. Se eu pegar essas mesmas raízes e fizer o produto, x' vezes x dualinha, eu tenho o termo c sobre a. É o termo independente dividido por a. Quem é o c? O c lá na equação é 6. Se eu dividir por a, que é 1, fica 6 sobre 1 dá 6. Eu chamo isso de produto. Então, a soma é menos b sobre a e o produto é a soma é menos b sobre a e o produto é c sobre a, ok? Então, não esqueço. A soma das raízes é menos b sobre a e o produto é c sobre a. P de produto, S de soma, tá bom? Daí nós podemos tirar algumas definiçõezinhas que nós vamos fazer aqui, espécie uma tabela, né? Bem organizado, para a gente verificar o que acontece com cada termo desse. Por exemplo, quando eu tenho delta maior que zero, significa que essa equação vai me produzir duas raízes diferentes, ok? Então, se o delta for maior que zero, eu já tenho certeza que eu vou ter duas raízes diferentes. Por exemplo, lá nessa equação que nós resolvemos, ó. Quanto foi o delta? Não foi 25? Foi. 25 não é maior que zero? É. Se ele é maior que zero, eu vou ter duas raízes. Quantas raízes nós tivemos? 2, 1 e 6. Tá? Essas duas raízes, no caso, se o P for maior que zero, esse sinal vai ser iguais. Então, duas raízes do mesmo sinal, ou seja, ou pode ser positivo ou pode ser negativo. E aqui tem logo na sequência, diz que ó, se a soma da raiz 1 com a raiz 2 for maior que zero, eu tenho duas raízes, tá, positiva e diferentes. Quanto foi que nós encontramos lá na equação? 1 e 6. As duas raízes são diferentes, tá? E são positivas, ok? Agora, se a soma for menor que zero, as raízes são negativas e diferentes. Poderia ser menos 1 e menos 6, tá? Nós vamos pegar uma outra equação e resolver isso aqui, ok? Então, ó, se o delta for maior que zero, as duas raízes são diferentes. E aí tem três situações, ó. Se o P do produto for maior que zero, nós temos duas raízes do mesmo sinal.
E se a soma, no caso da soma maior que zero, tenho duas raízes positivas, diferentes. 1 e 6 que nós encontramos. Se o S for menor que zero, tenho duas raízes negativas, diferentes. Agora, se o P for igual a zero, vamos ter só uma raiz. É onde aquela parábola vai tocar no eixo X, tá? Só em um ponto. Nesse caso, se a soma for maior que zero, nós temos uma raiz positiva e a outra nula. Ou seja, uma é um valor numérico qualquer e a outra vai ser zero. Agora, se a soma for menor que zero, nós temos uma raiz, essa raiz ela é negativa e a outra nula. Então, para a soma maior que zero, eu tenho uma raiz positiva e a outra nula, zero. E se a soma for menor que zero, eu tenho uma raiz negativa, esse n aí é para indicar que é negativo, e temos a outra zero. Se o p for menor que zero, nós temos uma raiz positiva e outra negativa. Então, gente, basta você entender o seguinte: se o delta for maior que zero, eu vou ter duas raízes diferentes. Tá ok? Agora, se o delta for igual a zero, eu tenho raiz dupla igual. Ou seja, se é menos 1, vai ser sempre só menos 1. x1 igual a x2, x' igual a x dual', que é igual a menos 1, menos 2, é só uma raiz. Essa raiz é do tipo menos b sobre 2a. Pega o valor de b, substitui aqui na equação, pega o valor de a, substitui, e encontra o valorzinho dessa raiz. Se o delta for menor que zero, significa que a raiz negativa no conjunto real não existe, raiz quadrada. Então, nesse caso, não há raiz. Então, se o delta for maior que zero, duas raízes diferentes. Se o delta for igual a zero, só uma raiz. Tá? Ele fala aqui em duas, mas é duas iguais, então é só uma. Se o delta for menor que zero, não há raízes reais, tá ok? Esse é o princípio básico, dê uma olhada, estude isso umas 2 vezes que dá para entender, tá ok? Então, vamos observar aqui alguns exemplos, tá ok? Por exemplo, y igual a x2 menos 4x menos 5. Quanto é o valor de a nessa equação? É 1. Quanto é o valor de b? Menos 4. Quanto é o valor de c? Menos 5. Então, o valor de a é 1, o valor de b é menos 4, o valor de c é menos 5. Substituindo no valor de delta, quem é delta? P2 menos 4ac. Veja, gente, que isso aqui não muda, é sempre a mesma coisa. O valor de b é menos 4, então vai ficar menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes a, o a é 1, vezes menos 5. Então, menos 4 ao quadrado dá 16. Menos com menos dá mais, 4 vezes 5, 20. 16 mais 20 dá 36. Ora, o delta é 36. 36 não é maior que zero? É. Olha o que diz lá nas regrinhas. Se o delta é maior que zero, nós temos duas raízes diferentes. Logo, eu já tenho certeza que se delta é igual a 36, que é maior que zero, eu vou ter duas raízes diferentes. Calculando aqui, ó, x vai ficar menos 4, que é menos b, mais ou menos 36 sobre 2a. O a é 1. Então, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos dá mais. Mais ou menos 36 dá 6 sobre 2a. O a é 1. Então, fica 4 mais ou menos 6 sobre 2. Eu tiro o valor de x', eu pego primeiro o sinal de mais. Então, fica 4 mais 6, 10 sobre 2, 5. O de x dual', fica 4 menos 6 sobre 2. 4 menos 6 dá menos 2. Menos 2 sobre 2 dá menos 1. Então, o que nós vimos lá nas regrinhas?
São duas raízes diferentes, ó. Duas raízes diferentes. Foi o que nós encontramos aqui, ó. Nós encontramos x' igual a 5 e x2' menos 1. Uma é positivo e a outra é negativo. Porque se eu somar, ó, se eu somar 5 menos 1, no caso é uma subtração, dá 4. Essa soma é positiva. Tá ok? Se ela é positiva, ó, duas raízes, onde uma são duas raízes diferentes. Duas raízes positivas diferentes. Duas raízes do mesmo sinal. Então, o produto então nós temos x' igual a 5 e x' igual a menos 1. Logo, para essa equação, tá, ou função, eu tenho que x' igual a 5 e x' igual a menos 1. Vamos para o segundo exemplo. Y igual a x2 menos 2x mais 6. É a mesma coisa que nós vamos fazer. Ó. Que é o valor de A? O valor de A é 1. Que é o valor de B? Menos 2. Que é o valor de C? 6. Calculando o valor de delta. Então, delta é B2 menos 4AC. Então, o B é menos 2 ao quadrado vai dar 4. Menos 4 vezes 1 vezes 6. Então, fica 4 menos 24. Faz essa subtração, ó, 4 menos 24, eu tenho menos 20. Menos 20 é menor que zero, não é verdade? Porque ele é negativo, é menor que zero. Nesse caso, ó, a função não tem zeros, ou seja, não tem raiz quadrada. Então, toda vez que você encontrar o delta negativo, não vai ter raiz quadrada, porque dentro do conjunto dos reais não existe raiz quadrada de número negativo. Okay? Ah, professor, e vai ter raiz quadrada? Vai, se nós trabalharmos com o conjunto dos números complexo, que não faz parte do nosso estudo, tá bom? Terceiro caso, ó, nós temos f igual a x, f de x igual a x2 menos 2x mais 3k. Então, observe que o valor de C agora não é apenas um número, é uma variável, um K. 3K, é como se fosse 3 bombons. Tem dois zeros reais iguais. Então, ele está dando a função e está dizendo que tem dois zeros reais, duas raízes. Nessas condições, determinar o valor de K. Vamos resolver aqui normalmente, depois a gente vai aplicar aquela regrinha lá de cima. Então, aqui, ó, calcular logo o delta. Que é delta? B2 menos 4AC. Que é o B? Menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 4 vezes 1 vezes 3K. Então, vai ficar 4 menos 4 vezes 3, 12. 12 o que? K. Então, o delta é 4 menos 12K. Para eu resolver essa equação, eu vou tirar o valor de K. Mas ele está dizendo aqui, ó, ele quer que tem dois zeros reais e iguais. Quando que esses zeros são reais e iguais? Ó? Observe que bem aqui diz que delta para delta igual a zero, eu vou ter duas raízes dupla e igual. Duas raízes dupla igual. Então, vamos lá resolver. Ó. Então, eu tenho que fazer o delta igual a zero. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Delta, nós encontramos que é 4 menos 12K. Aí, o que eu fiz? Peguei esses valores e igualei a zero. Então, 4 menos 12K é igual a zero.
Isso implica que 4, como menos 12 é negativo, eu levo para o segundo membro. Então fica positivo, 12K. Tirando o valor de K, eu vou encontrar uma fraçãozinha. Fica o que está lá depois da variável numerador e o que está junto da variável passa a ser denominador. Eu simplificando isso aqui, 4 por 4 dá 1, 12 por 4 dá 3. Então, logo, o K é igual a 1/3. Isso é o valor de K para que os zeros dessa função sejam iguais. Se eu pegar esse valor de K e substituir aqui, na equação, fica 3 vezes 1 sobre 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, na realidade, você tem uma equação do tipo x2 menos 2x mais 1, a partir do momento que você encontrou o valor de K e substitui na equação. Se você resolver essa equação agora, já com o valor de C igual a 1, você vai encontrar exatamente duas raízes iguais. Então, para que duas raízes sejam iguais, o delta tem que ser igual a 0. Por isso que eu igualei aquele valor de 4 menos 12K, que é o valor de delta, igual a 0. Porque o problema me deu uma condição. Ele quer para encontrar o valor de K para que essa equação tenha dois valores iguais. Tá ok? Deu para entender, gente? Qualquer dúvida, pergunta. Quarto exercício. Ele diz, determine K na equação x2 mais kx mais 36. Ora, aqui, nesse caso agora, gente, o valor de B, quem é? O valor de B é K, em vez de ser um número. Então, olha aqui, tirando os valores dos coeficientes, o A igual a 1, o B igual a K e o C igual a 36. Ok? Então, ele ainda deu o seguinte, de modo que entre as raízes existe a relação 1 sobre x' mais 1 sobre x² igual a 5 sobre 12. Então, o que diz o problema? Determinar K na equação x2 mais kx mais 36 igual a 0. De modo que entre as raízes existe uma relação 1 sobre x' mais 1 sobre x² igual a 5 sobre 12 avos. Isso foi uma condição dada do problema. Então, nós já tiramos o valor de A, que é 1, o valor de B igual a K, o valor de C igual a 36. Então, nós vimos lá no início, tá? Se você voltar lá no início da aula, ele diz que a soma das duas raízes é igual a menos B sobre A. Então, a soma das duas raízes é menos B sobre A. E o produto é C sobre A. Então, eu vou pegar aquelas definiçõezinhas e aplicar nesse problema aqui, no quarto problema. Então, vamos ver como é que fica. Aqui, x' mais x² é menos B sobre A. Foi dado lá são regras matemáticas, né? Então, quem é o valor de B? O valor de B é K. Só que na forma é menos B, não é não? Então, fica menos K, que é o valor de A. O valor de A é 1. Então, x' mais x², na realidade, é igual a menos K, porque menos K dividido por 1 é a mesma coisa que menos K. E no produto, x' vezes x² é igual a C sobre A. Se é igual a C sobre A, eu substituo o valor de C. Quem é o valor de C? Nós tiramos lá do problema. 36 sobre A. O valor de A é 1. Então, fica x' vezes x² igual a 36. Nós estamos diante de duas equações com duas variáveis, que é x' e x². Então, no problema, ele diz que 1 sobre x' mais 1 sobre x² é igual a 5 sobre 12. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho x', que é um valor, e x² é outro valor que é diferente.
Então, eu estou diante de uma soma de fração com denominadores diferentes. O que eu faço? Tiro o mínimo entre os dois. Então, x' e x' vai se tornar x' vezes x'. E aí, ó, eu pego esse mínimo mútuo comum, dividido por cada anterior, multiplico pelo numerador. É lá a propriedade da soma de fração com denominadores diferentes. Então, x' vezes x', dividido por x', sobra x'. X', né? Tem aqui. E o outro, x' vezes x', dividido por x', sobra x'. Então, fica x' mais x' sobre x' vezes x', igual a 5 sobre 12. Ora, gente, mas x' mais x', nós já temos bem lá em cima. É igual a menos k. Tá? Ok? Então, fica, ó, menos k. E o x' vezes x' é igual a 36. Tudo isso está aqui em cima que nós já tiramos. Tiramos aqui, ó. Tá, ok? Igual que eu vou fazer? Eu vou substituir nessa equação aqui que está igualada a 5 sobre 12. Ó. O x' mais x' sobre x'. Quem é o x' mais x'? É menos k. Então, eu substituo aqui, ó, menos k sobre 36. Por que 36? Porque x' vezes x' é 36. Então, ficou menos k sobre 36, igual a 5 sobre 12, que foi dado no problema. Fazendo aqui, ó, produto dos meios igual ao produto dos extremos, eu tenho 5 vezes 6, 5 vezes 36 e 12 vezes menos k. Ora, 12 vezes menos k dá menos 12k. E 5 vezes 36 dá 180. Como o valor de k aqui está negativo, eu multiplico por menos 1. Então, fica k igual a... O 180 está do lado oposto da variável, ele passa a ser numerador da fração. E o 12 está negativo, fica sendo denominador. Toda vez, o termo que está oposto à variável é numerador. E o que é o coeficiente da variável passa a ser denominador. Então, fica menos 180 sobre 12. Logo, o valor de k é igual a menos 15. O valor de k é igual a menos 15. Então, gente, essa é a resolução da quarta questão. Veja o que ele pede. Ó. Determina o valor de k, tá? Para que tenha dois zeros reais iguais. Nessa condição, determinar o valor de k. Então, para que seja reais e iguais, eu tenho que fazer o delta igual a quem? Igual a... Não, na realidade, ele pede determinar o valor de k, de modo que entre as raízes exista a relação. 1 sobre x' mais 1 sobre x'. É a relação, né? Igual a 5 sobre 12. Nesse caso, o valor de k é igual a menos 15. Então, é pegar o que foi dado no problema. O que nós vimos aqui? Aplicamos a soma de fração com denominadores diferentes e aí resolvemos a equaçãozinha e encontramos o valor de k, tá certo? Então, por hoje, muito obrigado. Amanhã eu vou mandar uma atividade de matemática para vocês. Eu sei que a turma não está gostando muito, mas é a maneira que se tem de trabalhar hoje, com muita dificuldade, não temos muitas ferramentas, é apenas o celular e vamos lá, né? Trabalhar com o que tem. Vocês têm que ter um pouco de paciência, porque a culpa também não é nossa, né? Eu, pelo menos, nunca tinha trabalhado desse jeito e estou tentando fazer o possível.
qualquer coisa, bote no WhatsApp, a dificuldade de vocês que a gente tenta responder. Tá bom, gente? Muito obrigado. Até a próxima. Fique em casa, tá? Ok, tchau.